Imagine uma praça lotada, barulho constante, cabeças baixas, todo mundo com o rosto iluminado por aquele brilho da tela, sabe? Rolando um feed infinito. Aham. Apenas mais um número perdido no meio de uma multidão digital. É muito doido pensar nisso. Exatamente. E nesse nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai analisar uma obra chamada O Governante em Você, à Luz dos Quatro Evangelhos. E a nossa missão aqui é decodificar isso, né? Sim, e o mais interessante é pegar esses princípios milenares de 2000 anos atrás e ver como eles são um antídoto, assim, bizarramente atual para a ansiedade e para essa busca exaustiva por validação que os jovens enfrentam hoje. Nossa, com certeza. E o texto começa com uma premissa muito direta, que é o chamado de Jesus para sair do meio da multidão. E não é a multidão física, né? Mas essa multidão mental de hoje. Deixar de ser só uma engrenagem que consome expectativas dos outros. O argumento central aí é que não dá para deixar a multidão sem antes descobrir quem dita as regras dentro da nossa própria cabeça. Verdade. Porque a verdadeira identidade não está no número de curtidas, né? Mas em se reconhecer como filho e assumir essa postura de governante do próprio interior. Exato. E é um governo interno focado não em dominar os outros, mas pautado em amor, perdão, justiça. Isso é bem forte no capítulo 7 do material. Tipo, ficar caçando aprovação na internet é aceitar ser massa de manobra. Eu gosto de pensar que construir esse governo interior é como instalar o sistema operacional do próprio coração. Essa analogia é perfeita, porque é preciso ter o sistema base rodando liso, né, antes de tentar abrir os aplicativos caóticos e superpesados do mundo exterior. Sim. E se o seu sistema operacional é programado na linguagem dos likes, tipo qualquer instabilidade no Wi-Fi social, já faz a sua mente dar aquela tela azul. Da tela azul, com certeza. Sem um código-fonte forte, bem ancorado na identidade real, o nosso hardware emocional simplesmente não aguenta a pressão. Mas aí tem um ponto. Ter um sistema redondinho não impede o mundo lá fora de travar e entrar em colapso, né? O texto cita aquela cena clássica de Jesus dormindo no barco durante a tempestade. Pois é, o capítulo 11 fala muito disso. A ideia é governar a mente mesmo durante os piores ventos. E o material contrasta isso com a imagem dele lavando os pés das pessoas. Sim, que está no capítulo 9, mostrando que o maior governante é aquele que serve e não o que domina pela força ou pela influência tóxica. Justamente, a liderança autêntica não é sobre quem grita mais alto no palanque digital, sabe? Mas sobre quem tem o poder de se abaixar e servir o outro. Tá, espera. Isso só é lindo na teoria. Mas vamos trazer para a prática. Se a nossa mente está, sei lá, no meio de uma crise de ansiedade, afundando numa tempestade financeira ou no medo do cancelamento, como é que servir ajuda? É uma ótima pergunta, parece quase contraintuitivo, né? Tipo, por que focar no outro quando o meu próprio barco está afundando? Sim, exatamente isso que eu fico pensando. Parece que não faz sentido nenhum na hora do desespero. Mas é aí que entra a genialidade desse mecanismo que o texto aborda. A ansiedade moderna vem muito de uma obsessão com o nosso próprio umbigo, nossa imagem, nosso futuro. O foco fica 100% em nós mesmos. E isso gera mais pânico. Exato. E quando o foco muda da própria sobrevivência para uma ação de cuidado genuíno com o outro, a gente tira o holofote do ego. O ato de servir quebra esse espelho narcisista, sabe? Nossa, que forte isso. Ele reorganiza as prioridades da mente, então. Funciona meio que como uma âncora que estabiliza o barco de dentro para fora. Perfeito. O serviço quebra esse ciclo de pânico justamente porque força o nosso olhar para fora e exige movimento. O texto deixa claro que não dá para ficar estagnado depois de acalmar a tempestade. Faz todo sentido. Isso marca meio que o fim daquele consumidor religioso passivo, né? Aquele que só recebe. Sem dúvida. Os capítulos 5 e 12 argumentam que a fé não é só teoria ou um estado contemplativo. É autoridade em ação. O aprendizado tem que virar envio, uma missão prática no mundo. Porque acumular conhecimento espiritual sem tomar atitude
É tipo salvar dezenas de tutoriais de academia na internet e nunca levantar do sofá. É totalmente inútil. É exatamente isso, uma coleção de boas intenções que não gera resultado. A fé exige que a gente saia da cadeira de ouvinte, é uma jornada de transição radical que o material propõe para a juventude. Que começa lá atrás, né? Quebrando essa dependência de validação para encontrar uma identidade real bem longe da multidão. Sim, e passa por domar o caos interno nas tempestades do cotidiano para desaguar não um descanso absoluto, mas na ação, em servir, em ter um propósito real. E o material termina com uma provocação bem dura baseada na tarefa final deles. Pede uma decisão imediata de quem acompanha. Uma reflexão crucial para a galera que está ouvindo a gente agora. Qual área específica da rotina ainda precisa ser entregue a esse governo interno hoje? Pois é. Que parte da vida ainda opera no piloto automático, sendo só arrastada pela correnteza das pressões digitais, né? É o questionamento de ouro. Se a gente vai continuar apenas escutando passivamente ou se vai começar a viver como alguém com uma missão de verdade. Fica a reflexão para a próxima vez que o polegar começar a rolar aquele feed de forma hipnótica na praça lotada, a escolha é continuar no consumo passivo ou assumir o controle. Até o próximo mergulho profundo.